Boa noite, gente. Esse é o segundo seminário que está sendo oferecido pelos segundos seminários do LEAC, o Laboratório de Estudantes Coloniais, né, da Casa Nahara, que é mediado pelo Vinícius e pela Leila Gravano. Durante esse mês de setembro e outubro, a gente vai ter uma programação com seminários, né, com apresentação de pesquisas e de estudos feitos por pesquisadores de vários locais do Brasil, né, que estudam questões raciais ou coisas relacionadas, né, que dialoguem com a proposta do laboratório de estudos. E hoje é o segundo seminário, né, o primeiro seminário foi o seminário da Bruna sobre colonialidade de gênero. O meu seminário é o segundo e o título é Educação e Descolonização. Então, quando o Vinícius voltar, no final da apresentação, ele vai falar um pouquinho sobre o resto da programação. E é isso. Eu tinha preparado uma apresentação, eu tive um problema que eu tive que resolver agora à tarde e não vou conseguir utilizar essa apresentação hoje, mas eu vou seguir o roteiro e a gente vai dialogando, vai conversando, sem os slides mesmo, e caso alguém sinta vontade de fazer alguma pergunta, caso alguém queira perguntar alguma coisa durante a fala, ou fazer alguma indagação, trazer algum questionamento, pode botar ali no chat ou abrir o microfone e falar, né? A gente está gravando porque os seminários vão estar disponíveis no YouTube depois, para acessos posteriores. Então é isso. Eu sou o Matheus, eu sou graduando em Pedagogia pela Universidade Federal de Alagoas, estou no 7º período, sou membro da Associação de Negros e Negras da UFAL e sou membro do grupo de pesquisa e estudo em História da Educação, Cultura e Literatura, também lá do CEDU, na UFAL. Aí a minha trajetória na pesquisa, né, e com essa discussão especificamente, vai acontecendo por muitos lados. Lá no começo do 3º período, eu começo a me aproximar dos debates sobre descolonização, né, especificamente sobre a decolonialidade, né, sobre as teorias da decolonialidade. E mais para frente, e aí eu entro no meu primeiro PIBIC, nesse PIBIC eu começo a ter contato com a pesquisa institucional, né? O primeiro PIBIC que eu fiz, né, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, foi sobre pesquisa de gênero e raça e classe. A gente fez uma análise, uma conversa com os programas de pós-graduação da UFAL, que tinham publicações a nível de mestrado e doutorado nessas áreas temáticas, né? Aí no segundo ciclo do PIBIC, já em 2019, eu começo a estudar ensino médio, né? Eu começo a ter um contato maior com a pesquisa no ensino médio, com o currículo, né, que é a minha área principal de estudo. E agora eu estou no meu terceiro ciclo do PIBIC, também estudando ensino médio com a professora Andrea Jordana. E toda a experiência que eu tive com o PIBIC e com a Associação de Negros e Negros da UFAL, com a ANU, né, acabou me trazendo para uma discussão que agora, nesse sentido, né, a apresentação desse seminário de agora, vai ser umas reflexões iniciais da minha monografia, do meu novo projeto de monografia, que eu consegui reunir a minha pesquisa do PIBIC com as pesquisas que eu venho realizando antes, né, de maneira solo. Eu estava pesquisando sozinho, até ter os orientadores e tal. Eu estava estudando sobre decolonialidade, pensamento negro, intelectuais negros. E meu primeiro projeto de monografia era sobre intelectuais negros e educação, né? Projetos educacionais a partir das obras de 4 intelectuais negros. Eu deixei, entre aspas, de lado essa pesquisa no momento, porque eu queria conseguir unir a minha pesquisa institucional com o que eu vinha pesquisando sozinho, entre aspas, mas com a ajuda dos meus orientadores, né, que é o professor Luciano Amorim e o professor André Jordana. E, no caso, esse de hoje, eu vou trazer algumas reflexões iniciais dessa intersecção que eu fiz com os estudos do ensino médio, né, com os estudos do ensino médio em tempo integral, do currículo do ensino médio em tempo integral, com a, a proposta educacional de intelectuais negros e de intelectuais latino-americanos. Então, só para contextualizar, essa minha pesquisa do PIBIC de agora,
é uma pesquisa sobre os programas de ensino médio em tempo integral a nível nacional. Né? A gente mapeou todos os programas de ensino médio em tempo integral no Brasil e fizemos uma análise desses currículos, desses programas. E agora, nessa segunda etapa da pesquisa, eu particularmente vou estudar as formações, os processos de formação das juventudes populares dentro desses programas. E aí a gente começa a dialogar sobre a minha temática do seminário. Né? Então, por que eu comecei a pensar sobre a união dessa discussão do ensino médio, né, sobre o currículo do ensino médio e a descolonização? Porque desde 2016, mais ou menos, ou 2015, talvez, essa questão é uma questão que está em pauta. A questão da descolonização, ela aparece, não desde 2015 somente, né, mas de certa forma, as pesquisas, os discursos produzidos sobre essas temáticas começam a tomar uma outra forma, e não necessariamente uma forma boa, nem todas as vezes de forma boa. Então, antes de a gente começar a discussão, eu queria demarcar o primeiro ponto, né, que eu vou estar falando especificamente sobre a educação escolar. Né? Eu compreendo que os processos educativos, os processos educacionais, eles acontecem em ambientes outros que não a escola. Entretanto, eu estou preocupado, né, na minha pesquisa, estou preocupado nas reflexões que eu faço, sempre em pensar a escola, sempre em pensar qual é o local da escola nesse nesse projeto inacabado que é a descolonização. Então, para deixar bem claro, né, eu vou estar falando hoje especificamente sobre educação escolar. Eu não estou falando sobre educação não formal, educação informal, estou falando sobre a educação que acontece dentro do espaço da escola. E aí a gente pode começar a discutir por quê, né? Por que falar da escola, por que pensar na escola. E o primeiro ponto da necessidade de falar sobre a escola hoje, eu penso que se a gente volta um pouquinho lá para 2016, 2017, com a efetivação da reforma do ensino médio, com a emergência dos discursos sobre uma nova proposta de ensino médio, sobre um novo ensino médio, com a Base Nacional Comum Curricular, que foi efetivada também, a gente tem um avanço um avanço neoliberal sobre o campo da educação, né? Um avanço da ideologia neoliberal no campo da educação e, sobretudo, nos currículos das escolas, né? E, consequentemente, isso nos leva a refletir sobre como é que o trabalho docente, como é que o trabalho docente e a formação dos sujeitos, ela é afetada por esse avanço neoliberal dentro da escola. O Vinícius chegou. E aí, pensar esse... Boa noite, gente. Pensar com esse avanço neoliberal nos currículos das escolas, nos currículos do ensino médio, com esse avanço da ideologia neoliberal na escola, a gente tem uma preocupação, eu tenho uma preocupação pessoalmente, particularmente, em como é que o trabalho docente fica, como é que a formação dos sujeitos fica, como é que a gente começa a pensar em uma escola e na função emancipadora da escola com esse avanço neoliberal que precariza os processos de formação, que precariza a escola. Então, para começar a conversa, né, eu acho que é interessante que eu defina antes, né, antes de tudo, o que é descolonização. Né? Então, como eu falei, no começo dos meus estudos, eu me debrucei sobre a decolonialidade, só que não é sobre a decolonialidade que a gente vai estar falando aqui hoje, embora as contribuições do grupo Modernidade e Colonialidade sejam contribuições interessantes. Eu quero que a gente pense de maneira mais ampla nesse conceito, nessa ideia de descolonização, né? Na descolonização enquanto um esforço. Né? E aí, para isso, eu vou trazer Maldonado Torres, no ensaio dele chamado Uma Analítica da Colonialidade e da Colonialidade, algumas dimensões básicas. Ele vai dizer que o conceito de descolonização está diretamente ligado ao conceito de libertação. Né? E ele fala isso porque ele está extremamente influenciado, ele pensa muito a partir do Fanon.
Então, o conceito de descolonização está diretamente ligado com a ideia de libertação. E aí ele continua, né? A libertação, ele vai dizer que ela expressa os desejos do colonizado que não quer atingir a maturidade, tornando-se emancipado como os europeus iluministas que condenam a tradição, mas sim organizar e obter a sua própria liberdade. E aí é essa parte que eu gosto bastante, né? Então, me apropriando dessa contribuição do Maldonado para que a gente consiga pensar a descolonização enquanto esse esforço do colonizado de organizar e obter a sua própria liberdade, a sua própria emancipação, que a gente começa a pensar na descolonização como uma potencialidade também contra esses, por exemplo, esses avanços neoliberais nos currículos da escola, nos currículos do ensino médio, nos currículos, no trabalho docente, na formação dos sujeitos. Então, e aí compreendendo que essa relação de colonizado e colonizador, né, porque para descolonizar você tem que ter algo que foi colonizado. Então, essa relação de colonizador e colonizado, ela sempre implica em violência e perda. E aí, né, um primeiro ponto, quando a gente começa a falar sobre descolonização no campo da educação, e de certa forma é um caminho que eu trilhei no começo, é pensar que a descolonização necessariamente é a substituição dos conteúdos do currículo. Né? Eu não parto desse princípio, eu não parto dessa proposta hoje, né? Eu já passei por isso, eu já pensei dessa forma, mas hoje eu revejo e por conta do meu contato com o ensino médio devido ao PIBIC, eu começo a compreender que a substituição dos conteúdos do currículo, né, do conhecimento, da ciência, do currículo, não necessariamente significa descolonização, emancipação ou avanço, ou inovação, né? Porque o ensino médio entra a proposta do ensino médio entra com uma proposta de ensino médio inovador, que de inovador não tem nada. Né? Então, não necessariamente pensar a descolonização da educação, do currículo, implica em substituição de conteúdos. E por que eu estou falando isso? Eu não estou dizendo que não se deve questionar o tipo de conhecimento que está presente nos currículos. Não é isso. Mas é compreender que o espaço do currículo, e aí essa é uma abordagem que eu faço a partir dos autores que eu estudo, do meu projeto de pesquisa, do meu envolvimento com o PIBIC, é de que o currículo e a escola é o espaço da ciência, né? É o espaço do conhecimento acumulado e sistematizado pela humanidade. Então, nós temos que estar muito atentos às formas sofisticadas de colonização do currículo para que a gente não caia em uma proposta curricular que parece inovadora, que parece emancipadora, que dá ao indivíduo a escolha, né? Porque o slogan principal da reforma do ensino médio é a escolha, né? A escolha da disciplina, é a escolha do itinerário. Então, não necessariamente esse discurso, essa escolha, né? Primeiro, é uma escolha de fato, e segundo, representa algo positivo para a população negra, para a classe trabalhadora, para a classe dominada pelos colonizados, enfim, pensando nessas contradições. Então, pensar que essas colonizações, esses processos de colonização, eles são sofisticados e eles se sofisticam. E por que, então, não necessariamente ligar a descolonização à substituição do conteúdo? Né? E aí, para isso, eu vou ter que voltar um pouquinho nos dados da PNAD contínua de 2019, né, e que vai demonstrar que 27% 27% de pessoas com mais de 60 anos não foi alfabetizada e é negro, né, em comparação com o número de pessoas brancas, que é de 1 a cada 10. E que negros são 71% dos jovens que abandonam a escola e que param de ir à escola no ensino médio para trabalhar. Então, existe uma desigualdade que a gente já sabe, né, do acesso à população negra à educação básica. E pensar nisso, e por que é importante pensar nesses dados, pensar nessa expulsão indireta, né, porque não é evasão, é uma expulsão indireta dessa população do campo da escola,
é importante quando a gente está discutindo sobre descolonização. Porque o que está em jogo aí são processos de formação, né? É a possibilidade ou a não possibilidade daqueles sujeitos conseguirem trilhar um outro caminho que não o do empobrecimento, o da violência, o da morte, enfim. Não que a escola por si só possa fazer isso, né? Mas é uma possibilidade, é uma das possibilidades. E aí, por isso que eu enfatizo o papel da escola. Então, por que é preocupante quando a gente está discutindo sobre descolonização e o que e o discurso maior, né, é o da troca dos conteúdos, o da troca das disciplinas. Volta ou outra a gente vai ver na internet ou nas próprias propagandas que o MEC fez para promover a reforma, a ideia do eu agora posso escolher o que eu quero estudar. Né? E essa ideia do eu posso escolher o que eu quero estudar está sempre ligada com um fracasso da escola. Né? E aí isso vários estudiosos do ensino médio vão estar falando. Essa ideia da escolha ela está sempre ligada com a ideia de que o currículo do ensino médio ele não serve mais. Que a escola, que o ensino médio, que a escola não servem mais, tem um problema com eles, é um sistema defasado, é um currículo defasado, e que a juventude não se identifica mais com ele. E aí a gente pode entrar para vários momentos de discussão. O primeiro tudo bem, não necessariamente significa que todos os jovens do Brasil se identificam com o currículo do ensino médio. Isso é um ponto. Né? O segundo ponto a escola não é perfeita, isso todo mundo já sabe, né? E a escola pública, principalmente, passa por um processo de precarização por conta dessas políticas neoliberais, por conta dos processos de privatização da educação básica, que faz com que a escola não necessariamente seja um lugar perfeito e um lugar ideal para a formação dos sujeitos, mas continua sendo um lugar de formação, continua sendo um lugar de possibilidade de transformação, né, daqueles indivíduos, daquela realidade, enfim. Então, qual é o primeiro problema? Né, e por que eu estou sempre voltando na reforma do ensino médio? Primeiro, por conta do PIBIC, segundo, porque eu vejo nessa reforma do ensino médio um grande exemplo dessas formas sofisticadas de colonização. Então, qual é o primeiro, um dos primeiros argumentos que o MEC vai utilizar, junto com as organizações que promoveram, né, a reforma, esse de que a escola está fracassando, que o currículo não serve mais, e que os jovens não se identificam com a escola. E aí, essa reforma ela vai ganhar um caráter totalmente curricular. Né? Não se pensa nas desigualdades sociais, não se pensa na violência urbana, não se pensa na falta de acesso a condições mínimas de sobrevivência para acesso à escola. Se pensa num currículo, se pensa no problema de um currículo que não serve mais para formar nossas juventudes, né? Que em sua grande maioria na escola pública é a juventude negra. E aí o currículo entra e ele emerge como esse lugar, né? Como esse território que está em disputa, né? Que é um termo que o Miguel Arroyo vai utilizar para definir o currículo. Então, pensar descolonização não necessariamente implica apenas em substituição de conteúdos, substituição de disciplinas, ou, como no caso da reforma, hierarquização de disciplinas, flexibilização de disciplinas. Por que a reforma do ensino médio fez? Ela alterou a organização curricular do ensino médio. Né? Então, a gente agora tem disciplinas que são obrigatórias, a gente tem disciplinas que não são obrigatórias, nós temos itinerários formativos e nós temos disciplinas eletivas. E a gente vai ter principalmente o projeto de vida, como um norteador do currículo do ensino médio. E aí esse projeto de vida é basicamente o discurso do empreendedorismo. Né? O projeto de vida que vai aparecer em diversos programas. Né? Eu queria muito fazer a minha apresentação aqui agora, mas infelizmente ela não funcionou. O projeto de vida vai aparecer nesses programas como a formação de um sujeito jovem protagonista. Um sujeito jovem que tem um papel de liderança, que escolhe o que ele quer estudar, que tem a ideia que faz com que ele não fique preso
em situações problema. Então, esse sujeito é o sujeito empreendedor. Então, se altera o currículo da escola, né, para uma versão mais emancipadora do currículo, para uma versão em que o aluno pode escolher o que ele quer estudar, né, com um ar muito progressista, mas que, na verdade, fragmenta esse processo de formação a partir do momento em que as disciplinas são hierarquizadas, a partir do momento que as disciplinas, a escolha das disciplinas são flexibilizadas. Então, o que é que acontece? Por que é preocupante quando nós estamos discutindo colonização e descolonização, focar a descolonização simplesmente como essa substituição de conteúdos? Porque a escola é colonial, porque o currículo é colonial e eurocêntrico, então troca tudo do currículo para outros saberes, para outros conhecimentos e pronto, resolveu o problema da escola pública. Não necessariamente, né? Os programas de ensino médio de tempo integral têm muitas disciplinas novas, tem um abandono imenso das disciplinas básicas, né, de formação dos sujeitos, e não necessariamente ele é um currículo que tem um potencial emancipador para os sujeitos. E aí eu não vou entrar no mérito de, Matheus, mas os sujeitos que estão lá têm agência, né? Eu sei que eles têm agência, eu sei que os sujeitos do ensino médio, eles vão, não necessariamente porque o ensino médio mudou, eles não vão mais querer entrar na universidade, ou não vão querer mais dar continuidade aos estudos deles. Mas é pensar que isso é uma política nacional, né? Pensar que esses são os moldes de uma política nacional de ensino médio. E, ao mesmo tempo, perceber que na educação privada, no ensino privado, as coisas não estão acontecendo assim. Então, qual escola pública vai conseguir oferecer todos os itinerários? Qual escola pública os alunos vão conseguir ter uma formação integral de fato? Porque nas escolas privadas os alunos conseguem, eles escolhem os itinerários, mas eles têm acesso a todas as disciplinas. Então, eles estão seguindo a reforma, mas não necessariamente eles estão perdendo o contato com algumas dessas disciplinas. E aí, só para deixar uma coisa clara, né, não significa dizer que o currículo do ensino médio não tem problema, não é isso. Mas significa compreender que esse processo de esvaziamento do currículo por meio dessa reforma do ensino médio é um processo de colonização muito sofisticado, porque ele retira dos sujeitos, né, dos sujeitos predominantemente da classe empobrecida do país, a possibilidade de se formarem e retira da escola pública esse lugar dela, essa função social e política que a escola tem. Então, para deixar isso demarcado também, né? Descolonizar a educação, descolonizar o currículo, não necessariamente implica na mudança de conteúdo, na mudança de disciplina, né? Mudança de disciplina, mudança de conteúdo, significasse uma reparação na nossa escola, na nossa educação pública, não dá para a gente ter problema nenhum, porque reforma do ensino médio teve várias, né? E não necessariamente as coisas mudaram. Quem está dando para entender até aqui, tranquilo. Caso eu esteja falando muito rápido, vocês podem avisar que eu vou diminuindo a velocidade, ou se não volto. Tá tudo ok? Tá tranquilo? Certo. E aí, né, eu falei muito sobre o currículo, e aí eu acho que é importante agora não definir o que é o currículo, mas dizer mais ou menos por que o currículo é importante, né? E aí, para isso, eu vou estar me ancorando no pensamento do Tomás Tadeu da Silva e no pensamento do Arroio, mais uma vez. E aí, o currículo ele pode ser pensado a partir de muitas teorias curriculares, né? Mas ele pode ser pensado como um documento, né? Mas não necessariamente só um documento, que aglutina em si as disciplinas, os projetos, as práticas, as instrumentalizações para os professores. O currículo ele aglutina toda a sistematização da escola, né? Ele vai sistematizar ali, naquele documento, o que aquela escola oferece como disciplina, o que aquela escola oferece como projeto, quais são os professores que ofertam tal disciplina, enfim.
Só que, para além de um documento, né, o Tomás Tadeu da Silva vai dizer que o currículo é uma questão de poder, porque a questão principal do currículo é o que ensinar, né? É a questão do conhecimento. Só que, junto dessa pergunta, o que ensinar, a gente tem o que eles devem saber. Qual conhecimento ou saber é considerado importante e válido, né? Qual é o tipo de sujeito que eu quero formar? Qual é o tipo de sociedade que eu quero formar para que aquele sujeito viva? Então, por que não é só um documento? O currículo, ele o Arroio vai falar que o currículo é o núcleo da escola, porque ele aglutina em si, ele é o núcleo, né? Ele é o espaço central das decisões daquela escola, né? Ele vai aglutinar tudo isso que eu falei, e é por isso que ele é tão focalizado pelos órgãos oficiais, pelos professores, pelos alunos, pelos movimentos sociais. Então, o currículo é um território em disputa porque ele está sempre sendo visado, ele está sempre sendo cerceado, ele está sempre sendo perseguido e controlado. Então, voltando para a reforma do ensino médio mais uma vez, né, que é uma reforma estritamente curricular, como eu já disse. Há uma mudança nesse currículo por um motivo. Não necessariamente porque eles querem porque os órgãos oficiais querem que os sujeitos do ensino médio se emancipem. Não necessariamente isso. Mas existem relações de poder que conformam aquela organização curricular e conformam aquela proposta curricular. Então, eu gosto muito desse livro do Arroio porque ele vai falar que o currículo é um território em disputa e ele é um território sacralizado. Ele é um território sacralizado e ele é um território que é sempre no currículo tem sempre tentativa de controle, né? Há sempre tentativa de controle daquele currículo, porque controlando o currículo você controla a escola, você controla, né? E aí eu estou falando de maneira eu tô falando de maneira não necessariamente se controla a escola, mas você tem um documento oficial que prescreve como é que aquelas redes, como é que aquelas escolas, como é que aqueles professores vão agir, o que é que eles vão ensinar, o que é que eles vão aprender. Então, ele é esse espaço sacralizado. Né? Ele é um espaço sacralizado porque ele é disputado, ele é visado por muitos indivíduos, por muitos sujeitos, por muitos órgãos, por muitos âmbitos da sociedade. Então, pensar o currículo para a gente, né, quando a gente está falando sobre descolonização da escola, descolonização da educação, e enfatizando mais uma vez que aqui eu estou falando sobre educação escolar, pensar o currículo é essencial porque a gente está falando sobre a formação dos sujeitos. Então, o que é que significa escolher? Quem é que pode escolher, de fato, o que quer estudar? Né? E o que significa escolher o que eu quero estudar? Essa é uma pergunta que eu quero deixar para vocês. O que é que significa poder escolher o que eu vou estudar? Né? O que é que significa eu dizer que não vou estudar filosofia, história, física, enquanto a rede privada está aí com todas as áreas de conhecimento disponíveis, com todos os itinerários, com todas as eletivas, com todos os cursos profissionalizantes? Né? Porque, além disso, a reforma vai abrir um espaço gigantesco para a privatização da educação. Né? Na lei da reforma, se vocês quiserem dar uma olhada depois, na lei da reforma vai estar lá bem claro que, para a oferta dos cursos profissionalizantes, as instituições podem oferecer parcerias com instituições privadas de cursos profissionalizantes. Então, o que é que significa essa escolha que foi elencada como esse o grande trunfo da reforma do ensino médio? Né? Quem é que pode escolher? O que é que significa escolher o que eu quero estudar? Porque esse currículo ele vai estar sendo conformado por áreas de conhecimento, né? Pela ciência, ele está sendo conformado pela ciência, que é por ser a ciência, por ser a escola o espaço da ciência, né? De socialização da ciência. Então, o que é que significa quando você fragmenta esse currículo? O que é que significa para a classe trabalhadora, né? Para a população negra? O que é que significa quando você desmonta esse currículo e você flexibiliza o acesso dos sujeitos à realidade, né?
as áreas de conhecimento que conformam a realidade. O que é que significa isso? E aí, já adiantando um questionamento que sempre aparece, né, e um tempo atrás, para quem me acompanha no Twitter, viu que surgiu de novo uma ideia, um discurso de que a escola, no lugar de ensinar matemática e física, deveria ensinar economia doméstica e qual foi a outra disciplina? História do cinema, né? E aí eu quero falar exatamente sobre isso. Dizer que o currículo é o lugar da ciência não significa dizer que o currículo não é o lugar da história do cinema, da economia doméstica ou de qualquer outra disciplina que as pessoas normalmente, que discursos, né, que se constroem em cima da reforma do ensino médio atribuem como disciplinas úteis para os sujeitos. Não significa isso. A escola deveria ser um espaço em que essas coisas, né, que essas discussões acontecem e que essas áreas de conhecimento coexistem com essas outras áreas de conhecimento que não necessariamente são parte básica da formação dos sujeitos. Entende? Não significa dizer que a gente precisa tirar matemática para poder substituir por outra coisa para aquele currículo ser realmente um currículo útil. Inclusive, esse é um dos argumentos da reforma do ensino médio, né? É o discurso de que a escola não serve mais para os sujeitos. E aí, mais um aspecto sofisticado dessa colonização realizada pela reforma do ensino médio, que é essa ideia de a classe trabalhadora precisa de um currículo, né? A população negra precisa de um currículo que seja útil para a realidade deles. E a realidade deles é a realidade do trabalho, como a gente viu nos dados da aprendizagem contínua. Então, para que você vai estudar todas as disciplinas se você pode estudar uma parte delas, fazer um curso profissionalizante, não ir para a universidade e ir trabalhar? E aí, quando você pensa, a reforma do ensino médio ela é extremamente perverso nesse sentido, porque de uma sofisticação tamanha de que você não percebe de cara essa, essa, essa precarização que é imposta indiretamente aos sujeitos. E aí vem uma outra questão, né? E aí trazendo o apoio mais uma vez. Ele vai falar que uma coisa é o currículo oficial, outra coisa é o currículo na prática, o currículo que acontece no chão da escola. É óbvio, né? É óbvio que a classe docente, que os gestores, que os alunos, eles não ficam de mãos atadas, de braços cruzados com esses avanços, né? Com esses processos sofisticados de colonização. É óbvio que esses sujeitos vão ter uma forma de aproveitar aquilo que está sendo dado a eles, né? Está sendo imposto a eles, dado não, imposto a eles. É óbvio que isso vai acontecer, só que, mais uma vez, a gente está discutindo aqui no âmbito de uma política nacional de ensino médio, né? O discurso oficial, o texto oficial da reforma é esse, e isso é preocupante, né? Não deveria ser. Então, a reforma vai e aí é importante dizer também que alguns desses programas vão ter pontos positivos, né? Eles vão ter pontos interessantes, inclusive para se romper com algumas lógicas tradicionais de ensino, né? Com algumas lógicas tradicionais de processo de aprendizagem, mas que é problemático a maneira como ele se instaura na educação pública, na educação básica, e a maneira como ele se implementa nas escolas, e como ele é sistematizado, e como o discurso da reforma é construído. E aí, né, voltando um pouco nessa questão do currículo e da colonização, né, e aí, mais uma vez, né, compreendendo que essa colonização ela acontece de diversas maneiras, eu queria trazer para vocês algumas não respostas, né, porque e aí é uma outra coisa. A minha preocupação, né, principalmente com esse novo projeto, a monografia que eu tô pensando, não é trazer uma metodologia, não é trazer
uma proposta curricular que funcione necessariamente, mas é compreender os problemas dessa organização que, da maneira como ela está agora e quais são os impactos dela para a formação desses sujeitos, né? Então, e aí isso não é novo, né? O Freire já estava falando sobre uma crítica a um processo colonial lá na pedagogia do oprimido, lá na educação como prática da liberdade, né? Quando o Freire, no segundo capítulo do livro, ele vai dizer: a gente passou por um processo de colonização, e é esse processo de colonização que nos torna democraticamente inexperientes, porque a relação que se estabeleceu conosco, né, com os colonizados, foi uma relação de mandonismo, foi uma relação de aniquilação, foi uma relação de extermínio da terra, de extermínio da cultura, de extermínio do sujeito, de desumanização. Então, e aí essa relação colonial, ela vai desembocar na escola, e aí o Freire vai chamar isso, né, de concepção bancária da educação, que é aquela concepção em que o professor é o colonizador, né? O professor é o que sabe, o aluno é o depósito vazio que não sabe, que vai saber por meio do professor. E aí o Freire vai contar isso e diz: não, é um processo, é um ciclo em que eu ensino e o educando aprende, o educando ensina e eu aprendo. E nesse processo, a construção do conhecimento vai acontecendo. E aí eu gosto de trazer o Freire porque ele já está trazendo, ele faz uma crítica muito, o Freire faz uma crítica muito inteligente, uma crítica muito interessante ao colonialismo, né? Lá na educação como prática da liberdade, mas na pedagogia do oprimido também, quando ele está falando sobre desumanização e humanização. Porque ele está preocupado justamente com que tipo de educação a gente está tendo, em que essa contradição do opressor e do oprimido, né, e aí a gente pode trazer para a contradição do colonizador e do colonizado, né, que tipo de educação é essa que quer manter o sujeito colonizado, o sujeito oprimido, na situação de oprimido, na situação de colonizado. Então, vou trazendo isso para o que acontece na reforma do ensino médio, né, de maneira extremamente mais sofisticada, porque aí é que está. Não é o impedimento, não é a interdição da escola aos sujeitos. Não é um impedimento que aqueles sujeitos aprendam, mas é uma proposta educacional que retira de maneira extremamente palavra, de maneira extremamente sofisticada, mas não é isso que eu ia falar. Retira de uma maneira muito sorrateira, né, a função da escola, a função da docência, a função do currículo das escolas, né, a função do conhecimento. Essa é a questão principal. E aí, né, quando eu falo que não é a substituição dos conteúdos, a substituição das disciplinas necessariamente, eu não estou falando que a ciência não pode ser questionada. Não é sobre isso, né? Não é sobre isso. É óbvio que essa ciência que está dentro do currículo tem que ser uma ciência que esteja do lado dos oprimidos, uma ciência que esteja do lado do povo, uma ciência que esteja que não seja uma ciência que conta apenas a história dos colonizadores. Consequentemente, não pode ser uma escola que só conta a história dos colonizadores. Tem que ser uma ciência que esteja do lado dos oprimidos, do lado dos colonizados. Então, questionar a ciência não é um problema. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu penso quando eu falo que a descolonização não é só a troca de conteúdo. Mas, sobretudo, é compreender que, às vezes, a colonização é o esvaziamento desses currículos. A colonização é a expropriação da possibilidade de formação desses sujeitos a partir do currículo. Entendem? Então, isso que me preocupa, e é isso que vem moldando essas reflexões iniciais para mim, nesse processo que eu estou tendo desde a finalização do meu ciclo anterior, do PIBIC, até agora, né? E aí eu sempre gosto de pensar e de trazer a Hooks também, porque lá no Ensino a Transgredir, ela vai falar sobre a experiência dela quando ela estava no sul segregado dos Estados Unidos, com as professoras negras, né, do ensino fundamental. Então, aquelas professoras, eu vou precisar dizer, né, que elas exerciam uma pedagogia revolucionária, uma pedagogia feminista, não porque elas sabiam que elas estavam
sabiam de forma sistemática que elas estavam fazendo aquilo. Mas elas compreendiam que, a partir da educação, a partir da apreensão do conhecimento, e, consequentemente, a partir da compreensão crítica da realidade, aqueles sujeitos, né, aquelas meninas negras, poderiam transformar as suas realidades. Né? E é isso que a Ruth vai contar para a gente em muitos livros dela. E aí a Ruth é muito interessante também para a gente pensar sobre essa questão de colonização, porque ela vai falar no livro Teoria Feminista, né? Ela está falando sobre o feminismo especificamente, mas ela vai dizer que existe um engajamento prático do feminismo e existe um engajamento crítico, um engajamento político. Né? E esse engajamento político é a compreensão radical dos movimentos sociais, no caso que a gente está falando, é o feminismo, para a transformação da realidade, né? Para a superação do capitalismo, para a superação do racismo, para a superação do sexismo. E o engajamento prático é a tomada de uma identidade progressista. E, nesse sentido, a reforma do ensino médio, né, alguns desses programas de ensino médio de tempo integral espalhados pelos estados, né, eu não sei se eu falei no começo, mas no nosso PIBIC a gente estudou, a gente fez um mapeamento de todos os programas dos 27 estados e a gente fez uma análise desses programas, por isso que eu estou sempre falando a nível nacional. Em algum desses programas vai aparecer a superação das desigualdades, vai aparecer o reconhecimento da diferença, vai aparecer todas essas questões. Isso não deixa de aparecer nos programas, né? Até porque não poderia deixar de aparecer. Mas não aparece, por exemplo, de maneira crítica e combativa. É muito mais de uma maneira, as diferenças existem, a desigualdade existe, o que eu posso fazer, eu, indivíduo, posso fazer para não colaborar com a diferença, para não colaborar com a violência causada pela diferença. O que eu, indivíduo, posso fazer para melhorar a minha condição social, o que eu, indivíduo, posso fazer para apaziguar a desigualdade social do mundo. Né? Não se fala de transformação social, não se fala de superação dos paradigmas dos paradigmas que conformam a nossa realidade hoje. Não se fala de transformação social, se fala de pacificação, se fala de caridade, se fala de resolver a partir de mim. Né? Também tem isso, não se fala sobre coletividade nesses programas, e uma coletividade radical. Esses programas estão muito longe, inclusive, de serem programas educacionais radicais. Mas, enfim, então, e aí voltando para essa questão da descolonização, eu me preocupo bastante com a definição dessa ideia de descolonização, porque, primeiro, ela não pode ser só um termo, não pode ser só um conceito, não pode ser só uma alegoria que a gente utiliza para escrever os nossos artigos, para escrever os nossos projetos, para poder fazer nossas falas. Ela tem que ser um esforço que está diretamente ligado com a superação do capitalismo, do racismo e do sexismo. Então, tem que ser a descolonização tem que estar diretamente ligada com a transformação radical da realidade. Né? Porque daqui a pouco a gente vai ver uma descolonização que virou marca de empresa, né? Virou slogan de empresa, porque, sei lá, daqui a pouco a Netflix pode fazer um catálogo só com filmes do sul do mundo. Né? E não necessariamente, né? A Netflix continua sendo uma multinacional. As grandes empresas que hoje colaboram com a luta antirracista continuam sendo grandes empresas. E nada tem para contribuir com a luta antirracista, e muito menos com o nosso processo de descolonização. Então, pensar como esses avanços neoliberais também invadem a escola. Pensar em como esses avanços neoliberais prejudicam as lutas sociais e prejudicam as nossas formações enquanto educadores, nossas formações enquanto sujeitos engajados com a transformação social. Né? Porque, se não me engano, não sei se foi a Folha, agora não lembro se foi a Folha, mas uma dessas revistas, né, tem uma capa em uma das suas capas coloca: o racismo acabou se a sua empresa quiser. Então,
é preocupante. É muito preocupante quando a gente para pensar na maneira como essas lutas são cooptadas pelo capitalismo, né? Como esse currículo é cooptado por essas ideologias neoliberais e como isso é prejudicial para esses sujeitos, como isso é prejudicial para a formação desses indivíduos. Então, pensar a descolonização como um esforço anticapitalista, antirracista, antissexista e qualquer violência que coloca o outro na situação de outro e, consequentemente, a situação de subalternizado. Então, é isso. Eu penso que aqui são algumas reflexões iniciais, né, para a gente pensar, para a gente discutir. Eu espero que a gente possa discutir bastante agora. E eu queria finalizar com um trecho de um texto da Audre Lorde que eu gosto muito, né, que está no ensaio dela chamado A Poesia Não é um Luxo, que para mim representa muito bem o que é esse esforço de descolonização, né, o que é que significa ir contra esses aparatos coloniais, capitalistas, racistas e patriarcais da nossa sociedade. Ela diz o seguinte: na medida em que aprendemos a suportar a intimidade da investigação e a florescer dentro dela, na medida em que aprendemos a usar o resultado dessa investigação para dar poder à nossa vida, os medos que dominam nossa existência e moldam os nossos silêncios começam a perder seu controle sobre nós. Eu penso que essa frase mudou completamente a maneira como eu enxergava o que é descolonização, como eu enxergava a minha relação com isso, né? E, principalmente, esse trecho dá uma força muito grande para a gente compreender que a descolonização é um projeto inacabado, né? Ela envolve sempre uma relação de violência e de perda, mas ela é possível. Né? Ela é possível quando a gente não deixa com que esse medo nos silencie. Né? Esse medo que é colonial nos silencie. Quando a gente não se deixa abater e não se deixa cooptar por essas violências neoliberais que se apossam das lutas sociais, se apossam das escolas, se apossam dos currículos. Então, é isso. Eu queria agradecer a todo mundo que participou. Eu queria agradecer aos meus amigos que estão aqui, ao Vinícius pelo convite, ao Leac pelo convite também. Queria agradecer a Andréia, minha orientadora, que está aqui. Ela entrou também para ver falando. A Andréia foi muito importante nesse meu processo de repensar mesmo assim, o que eu estava fazendo dentro da universidade. Né, e o PIBIC também foi muito importante para isso, para eu conseguir compreender o que é possível dentro desse esforço de descolonização. Então é isso. Eu acho que agora a gente vai entrar para as perguntas. Eu não sei se o Vinícius vai querer falar logo. Oi, eu quero. Tá bom. Boa noite, gente. Boa noite, Matheus. Desculpa o atraso, eu tava dando aula. Inclusive, eu trouxe alguns alunos comigo. No caso, só a Letícia que eu trouxe comigo. Eu queria agradecer, primeiramente, a apresentação. Eu achei incrível. Você é um pesquisador que eu admiro muito. E eu queria agradecer também as pessoas que estão aqui assistindo o seminário, né? Geralmente esse momento de apresentação eu faço antes da apresentação do convidado, mas como hoje eu não consegui chegar antes, eu estou fazendo agora, então, como o Matheus já disse, esses seminários são uma iniciativa agora do laboratório, nesses 2 meses, né? Setembro, outubro e novembro, 3 meses. São uma iniciativa do Laboratório de Estudos Anticoloniais, da Casa Nara, aqui no Rio de Janeiro, que é um laboratório sem vínculo institucional, que eu medio com a professora Leila Gravano, né? E aí a gente está promovendo algumas discussões a partir das pesquisas de acadêmicos e intelectuais que estão aí produzindo conhecimento no que tange às diversas temáticas em relação a gênero, a educação, etc. O nosso primeiro seminário foi sobre colonialidade de gênero, direitos reprodutivos, com a Bruna. O nosso segundo seminário, agora a gente recebe o Matheus para uma apresentação maravilhosa. O nosso terceiro seminário, que vai ser dia 14 de outubro, no caso vai ser a minha apresentação, vai ser sobre ideologia, a partir do pensamento da Bell Hooks e do Stuart Hall, que são 2 autores que eu estou lendo. Na verdade, o Stuart Hall é um autor que eu estou lendo bastante, a Bell Hooks é a autora que eu estudo, de fato, né?
E aí, no dia 28, a gente recebe o professor Anderson Flor, que é professor da UNB, para falar sobre o pensamento da Oieiron, que é o Yeyumi. E em novembro, a gente tem 2 seminários, primeiramente com a Gabi Vick Nascimento, sobre vulnerabilização de menores de idade na internet. E 25 de novembro, a gente tem um seminário para encerrar o nosso ciclo anual do LEAC, né? O seminário sobre literatura negra com o Hilário Zeferino, mestrando em estudos literários pela UFBA. Então é isso, eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês e queria agora abrir esse espaço para a gente dialogar e conversar e discutir a partir da apresentação do Matheus. E sintam-se livres para falarem pelo microfone mesmo. Tá? Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem à vontade. Bom, como a gente não tem nenhuma questão, eu queria que. Talvez eu tenha perdido um pouco da apresentação no início, e eu não sei se você já falou sobre isso. Mas uma questão muito importante quando a gente vai, inclusive, discutir essa formulação de uma pedagogia crítica, né, e uma pedagogia que se pretenda enquanto um instrumento de descolonização dessa estrutura educacional no pensamento de Bell Hooks. Um fator muito importante que ela vai estar levando em consideração, e aí você retoma um pouco isso no final da sua apresentação, é o fator da experiência vivida enquanto um ponto de partida válido e importante para os processos de produção de conhecimento. E aí, eu queria pensar um pouco sobre como esse processo de uso da experiência vivida, ela atua nos processos de constituição ou de reconstrução desses currículos escolares. Como que você pensa isso a partir da prática da descolonização também? Eu penso que a Hooks e o Freire, para mim, responderam uma questão que, desde o começo, inclusive, do PIB, que era o que ficava batendo na minha cabeça o tempo todo, porque eu tinha o questionamento às disciplinas do currículo, né, por conta dos outros saberes que chegam na escola. E aí, como é que esse saber... Inclusive, essa é uma das questões que o Arroio vai trazer, né? Esses sujeitos que chegam na escola, eles chegam com infâncias quebradas, com juventudes quebradas, mas eles também chegam com experiências de resistência que vão bagunçar de maneira boa aquela conformação escolar. Só que, no Arroio, essa questão do currículo, ela parece muito... a partir da minha leitura, não posso estar equivocado, mas eu vejo que ele não define, ele não deixa muito preso quais seriam os conhecimentos do currículo. Já o Freire e a Hooks, eu percebo o seguinte, né? Eles vão dizer que não dá para pensar em uma pedagogia, no caso da Hooks, uma pedagogia revolucionária, uma pedagogia feminista, no caso do Freire, uma concepção dialógica da educação, sem levar em consideração a experiência dos sujeitos, porque, como o Freire vai dizer, ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho. Então, a experiência vivida para esses dois autores, ela é extremamente importante para a apreensão do conhecimento, para o processo de aprendizagem e de ensino também. Né? Então, a experiência vivida vai ser essencial para se conseguir ter uma relação de ensino e aprendizagem bacana, uma relação de ensino e aprendizagem que seja de fato emancipadora. Só que aí vem uma questão. Quando o Freire fala sobre
experiência vivida, ele não está falando sobre abandono do currículo formal, por exemplo. Né? Pelo menos eu não identifico isso na obra do Freire, até onde eu li. Né? Até onde eu li agora com o grupo de pesquisa que eu já falei, né, que eu faço parte, eu não identifico que o Freire abandona isso, porque o Freire não abandona a rigorosidade que tem que ser presente na docência e na escola, na preparação da aula. Mas o Freire compreende que aquela experiência que aquele sujeito traz que o Freire vai dizer que é um nível de curiosidade ingênua, né, que se torna epistemológica, que é quando ele atinge um nível de aprendizagem a partir daquele conhecimento que é ali sistematizado pela escola e que ele aprende e ensina com o professor. E aí a Hooks faz isso também, né? Ela vai dizer, eu tenho uma forma de transgredir essas fronteiras que a pedagogia tradicional impõe às salas de aula, né? Eu quero, principalmente no ensino a transgredir, ela vai falar sobre o êxtase no ensino, ela vai falar sobre as salas de aulas multiculturais, ela vai falar sobre esses sujeitos que trazem experiências que não necessariamente também abandonam os currículos formais. Né? Eu penso que esses dois autores eles respondem uma pergunta que me deixava doido no começo, que é como pensar essa experiência dentro da sala de aula. Né? E aí eu entendo que tanto a Hooks quanto o Freire, tanto para a Hooks quanto para o Freire, essa experiência ela auxilia no processo de ensino e aprendizado. Né? Ela auxilia no sentido de que aquele sujeito ele tem uma experiência social, uma experiência vivida, que vai fazer com que ele consiga compreender aqueles conteúdos, talvez, né, isso não necessariamente também. Eles não vão falar exatamente o que vai, mas que aqueles sujeitos eles trazem para si algo, eles trazem para a escola algo, eles trazem para a sala de aula algo, porque eles não são depósitos vazios. Né? Segundo Freire, e a Hooks, para a Hooks isso vai ser importante, porque a Hooks vai, justamente por dialogar com o Freire, ela vai expandir isso para uma dimensão interessante, que é a Hooks está preocupada em demonstrar como as hierarquias na sala de aula também são perpassadas pelas dinâmicas raciais e dinâmicas sexuais, então, de gênero, né? Então, ela vai mostrar que essa sala de aula, né, que já é fragmentada, que já traz consigo experiências da classe trabalhadora, ela também traz uma experiência de uma hierarquia racial, de uma hierarquia de gênero. Então, compreender como, por exemplo, naquele capítulo do livro Estudando Transferida, quando ela diz, é muito comum que os meus alunos racializados, né, fiquem calados na sala, enquanto os meus alunos brancos falam, principalmente os homens. E o que aquilo significava naquele contexto em que ela estava tentando construir uma comunidade escolar, né, uma comunidade pedagógica. Então, eu penso que a experiência vivida ela auxilia nesse processo. Né? Eu não diria que ela deve adentrar substituindo o currículo, substituindo a posição que aquelas disciplinas conformam dentro do currículo. Né? Como eu falei, a partir da minha perspectiva, a partir do que eu estudo, o currículo é um lugar de ciência, né? A escola é um lugar de ciência. Não sei se eu respondi, mas é isso. Sim, exatamente isso. E que também dialoga muito com com como ela vai estar pensando nessa construção de uma comunidade pedagógica, né? Como ela vai estar pensando numa pedagogia crítica também. Eu não leio tanto o Freire quanto eu leio a Hooks ainda, né? Eu tô numa fase da minha vida acadêmica, da minha pesquisa, que eu estou tentando ler o mínimo de coisa possível, né? Mas, inclusive, como a gente já conversou sobre isso no episódio do podcast que a gente gravou, né? Sobre como eles são autores que estão preocupados em promover uma construção de uma educação que seja de fato emancipadora, né? E como que eu lembro que eu não lembro aonde eu vi isso. Minha memória é um pouco ruim, assim, para lembrar das coisas, onde eu vi, enfim. Mas eu acho que eu li isso em algum lugar, sobre como
eu realmente não lembro, mas sobre como essa prática da descolonização, bem como você inclusive falou, né, de uma forma muito, muito adequada, ela também questiona os processos, os próprios processos pelos quais o sistema educacional se organiza, né, e como ele se fundamenta também. Eu lembro que eu lembro não, quer dizer, hoje na aula eu estava comentando justamente sobre isso e sobre como é preciso questionar, inclusive, os processos de ingresso dessas pessoas no sistema educacional, né, e como que isso reforça e ainda hoje uma estrutura de dominação, como que isso cria um dispositivo de dominação, né? E isso precisa ser, de fato, tensionado a partir das suas bases fundadoras. Né? A gente sabe que questionar essas bases fundadoras não é feito de qualquer forma, né? Por isso que eu acho muito, muito interessante quando você falou sobre a importância da descolonização enquanto uma prática de transformação social, porque tem jogo justamente isso. Né? A gente não consegue promover mudanças significativas sem romper com essas estruturas, sem tensionar essas, essas, é, essas, esses dispositivos de opressão e dominação. Né? Por isso que eu gostei muito da abordagem que você fez. Eu acho que ela foi muito interessante nesse sentido, para a gente pensar esse processo. Né? Enfim. A Bruna falou uma coisa bem interessante, é porque, como eu falei no começo do seminário, eu estava pensando especificamente em educação escolar. Mas aí a Bruna falou que no ensino superior e no ensino universitário é ainda pior. E é uma coisa que eu e o Vinícius já conversamos uma vez, né? Por exemplo, de qual é o lugar de alguns intelectuais negros, por exemplo, a Bell Hooks, que está no campo da filosofia, né? Qual é o lugar dela dentro dos currículos universitários, por exemplo? Né? Qual é o lugar de alguns autores que são autores importantes para algumas áreas do conhecimento, mas que dentro dos currículos universitários aparecem como bibliografia complementar ou contextos que são extremamente introdutórios para se pensar certas questões, ou aparecem só para discutir questões raciais, né? E aí eu não entendo esse mérito hoje, né, porque é uma discussão muito mais longa e mais complexa também, né, mas isso é uma coisa que eu e o Vinícius já discutimos uma vez. Né, qual é o lugar que os autores negros ocupam nas ementas dos cursos de graduação? Sim, eu vou jogar aqui no chat, inclusive, o link do nosso episódio, do podcast. Porque o que você fala. Deixa eu abrir minha câmera, né? Enfim. O que você fala dialoga muito. E a gente, inclusive, fez essa conversa a partir dessa categoria, né? Dialoga com a categoria da margem. Né, como esses autores ainda assim são colocados em margens. Né? A Bell Hooks, ela não é uma autora da filosofia em si, ela é uma autora assim, por formação, aí botei no chat, por formação, ela é uma autora dos que a gente chama de letras aqui no Brasil, né, que lá é English, né, o Bachelor in English, né, e aí depois ela foi estudar estudos literários, enfim, ela fez o bacharelado, mestrado, doutorado, tudo em inglês, né, linguagens, etc. Só que ela sempre atuou mais no campo da literatura, mas ainda assim a obra dela é atravessada pelas categorias da linguagem, do sujeito. De alguma forma eu percebo isso. E eu tento justamente inserir Bell Hooks na filosofia, porque, enfim, a filosofia, além de ser uma área extremamente colonizada, digamos assim, mesmo com os grandes avanços das filosofias africanas e não ocidentais, né? Eu acho que não só Bell Hooks, mas de alguma forma toda a tradição uma grande parte da tradição do pensamento feminista negro contemporâneo, ele tem fornecido elementos fundamentais para a gente pensar filosofia e também pensar pedagogia crítica, né? E é esse movimento que eu faço justamente para a gente tensionar como que esses currículos são construídos também, né? Mas além disso, que é uma coisa que a Bell Hooks faz, questionar quais são os métodos, formais ou não, de produção de conhecimento e de conceituação das coisas. Porque a Bell Hooks ela dá nome às coisas na obra dela toda. Né? Mas ela não faz isso da forma formal,
Então, não tem uma elaboração técnica, teórica, como a gente observa em outros escritos de outros autores, por exemplo, que vão estar interessados em delimitar o seu pensamento, em estabelecer programas filosóficos bem detalhados, sabe? Ela tá fazendo isso a partir da experiência vivida dela. Tanto que quando ela vai falar de pedagogia feminista revolucionária, ela começa o texto, que é o capítulo 7 do Erguer a Voz, ela começa o texto falando de uma professora que ela teve, se eu não me engano, né, que é a senhora Moore, né, e como que isso é um movimento muito interessante também que a própria Patricia Hill Collins faz no pensamento feminista negro. Como que essas experiências fornecem elementos necessários para se estabelecer um tipo de consciência crítica, que de alguma forma é uma das preocupações centrais na discussão sobre pedagogia crítica no pensamento da Hooks, né? Uma consciência crítica desses sujeitos, de forma que eles se reconheçam enquanto sujeitos e que estejam aptos a construir uma mutualidade revolucionária. E mesmo que e que isso, sobretudo no âmbito da nossa discussão, se estabelece a partir de uma descolonização das nossas próprias formas de ver o mundo e a nós mesmos, as nossas relações, etc. Né? E esse é um movimento que eu observo muito, que eu tô meio tentando adotar um pouco esse movimento na escrita do meu livro, mas eu não estou conseguindo adotar de fato, porque ainda assim eu fui educado num sistema muito rígido de produção de conhecimento, né? E a minha forma de produzir também, nomear os processos, tem a ver com diálogos que eu faço entre os autores, porque eu acho que o diálogo ele é importante para isso. E, enfim, eu acho que isso se perde um pouco nesse processo bancário, sabe? E não sei, talvez eu já esteja devagando um pouco, mas isso é uma coisa que me incomoda um pouco. A forma como isso é negligenciado e como que essas margens são, como que essas margens são construídas por esses processos de produção de conhecimento que acabam sendo processos bastante violentos, né? Até mesmo ontologicamente falando. Bom, gente, alguém tem mais alguma consideração a fazer? Matheus, você quer fazer mais alguma consideração para a gente encerrar? Vou só agradecer de novo ao pessoal que participou. É, obrigado, gente. Quem quiser, caso alguém queira a bibliografia, né, como eu falei, estava na apresentação, mas não rolou, fala comigo pelo Twitter ou pelo Instagram. Quem tiver o meu número também pode falar comigo pelo WhatsApp, que eu passo a bibliografia que eu utilizei para essa fala. E é isso. Né? Alguns dos textos não tem PDF, infelizmente, mas eu passo o nome dos livros. E agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que me escutou até agora. Falar que estou muito feliz. Né? Esse como eu disse, é o início desse novo projeto para a monografia que eu estou começando a escrever, justificativa, etc. E foi realmente um momento meu de expor tudo isso que eu fico pensando agora. Então, eu quero agradecer de novo o Vinícius e o Leak por terem me convidado para falar. Né? E é isso. Quem quiser conversar comigo sabe onde me encontrar. E boa noite, gente. Obrigado. Um beijo. Fiquem bem. Depois essa gravação vai para o YouTube. Então, Sim. vocês podem pesquisar lá depois. O Matheus deve mandar para vocês também. Ou qualquer coisa, mandem um e-mail para o LEAC pedindo que a gente manda o link das gravações. Tá? Muito obrigado. E bom restinho de semana para vocês. Se cuidem. Beijo. Beijo. Tchau, gente.